E aí, tudo bem, né? Professor Fabiano Pereira na área para a gente dar continuidade sobre a nossa playlist Como se preparar para concursos da Justiça Eleitoral. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, vai procurando aqui na playlist os vídeos anteriores, porque eles vão te ajudar demais a entender como é que funciona a preparação para concurso da Justiça Eleitoral. Eu estou trazendo um passo a passo para você poder se organizar e assim que você tiver as primeiras oportunidades, uma das vagas será sua e nós vamos ser colega de trabalho lá na Justiça Eleitoral. E hoje eu vou falar sobre um tema que me pediram muito, o cargo de analista judiciário da área administrativa. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, na Justiça Eleitoral nós temos os cargos de técnico e de analista. O cargo de técnico exige a formação de nível médio. E se eu tiver nível superior? Não tem problema, você pode da mesma forma, você pode ocupar o cargo de nível médio. E temos os cargos de nível superior, que é o cargo de analista judiciário. Acontece que o cargo de analista judiciário, ele tem várias especialidades. Eu, por exemplo, Fabiano, eu ocupo o cargo de analista judiciário da área judiciária, que é só para quem é bacharel em direito. Então tem que ser bacharel em direito para pleitear uma vaga no cargo de analista judiciário da área judiciária. Eu, Fabiano, vou ficar responsável pela análise de processos. Na época da eleição, por exemplo, eu fico ali focado na análise de processos de propaganda, processo de prestação de contas, processo de candidatura e tudo mais. Nós temos ainda o analista judiciário especialidade X, especialidade Y. Por exemplo, se eu fosse médico, eu poderia fazer um concurso para o cargo de analista judiciário especialidade medicina. Analista judiciário especialidade psicologia. Analista judiciário especialidade analista de TI. Tá vendo? Então a gente tem várias especialidades. E temos também o analista judiciário da área administrativa. O que faz um analista judiciário da área administrativa? Bem, originariamente, legalmente falando, esse profissional ficaria responsável, como o próprio nome já diz, pela área administrativa. É um profissional que atuaria, por exemplo, com licitações, com contratos administrativos, com gestão de pessoas e outras matérias que estão direta ou indiretamente relacionadas com essa área administrativa, com a chamada área operacional. E aí muitos me perguntam o seguinte, professor, se a gente for analisar o pé da letra, o analista judiciário da área administrativa e o técnico judiciário, eles fazem praticamente a mesma coisa. Não faz sentido, na minha opinião, a gente ter um cargo de técnico judiciário e analista judiciário da área administrativa. Hoje talvez não faça muito sentido. Hoje, né? Por quê? Porque nos últimos anos o acesso ao ensino superior aumentou muito. Muito. Não estou aqui falando de qualidade do ensino, estou dizendo o seguinte, o acesso aumentou e ponto final. Então a nossa lei, a lei da carreira dos analistas e técnicos do Poder Judiciário da União é de 2006. Naquela época, o acesso ao ensino superior não era tão simples quanto é hoje. Então a maioria das pessoas, a maioria dos candidatos que entravam na Justiça Eleitoral, que entravam no Poder Judiciário da União, não tinha nível superior. Então era difícil recrutar profissionais com nível superior. Não era hoje essa concorrência como nós temos hoje. Então por isso que a gente tinha diferenciação lá atrás. Nós tínhamos esse profissional que era o analista com nível superior e tínhamos o técnico que era com nível médio. Então nós tínhamos essa diferença lá atrás. Hoje, realmente não faz muito sentido. Por quê? Porque, por exemplo, Doquinha pode ser formado em administração, pode ser formado em contabilidade, pode ser formado em áreas afins, e aí ele passa num concurso para nível médio. Doquinha pode ser um exímio gestor de recursos humanos, que já trabalhou em várias multinacionais, tem uma experiência fantástica, e aí ele passa num concurso para nível médio. Cara, ele pode muito bem ser o diretor da área de recursos humanos do tribunal. Cara, olha a experiência que ele tem. Se ele receber um convite, ele vai lá e começa a ocupar esse cargo de confiança, ou função de confiança, dependendo do tribunal, de diretor da gestão de recursos humanos do tribunal. Por quê? Porque ele tem uma experiência gigantesca, mesmo que ele ocupe hoje o cargo de nível médio. Tá certo? Então muita gente me pergunta o seguinte, professor, diante desse cenário, a gente pode imaginar que o cargo de analista judiciário da área administrativa vai ser extinto? Olha, eu particularmente não tenho visto falar nada sobre isso não, tá? Para falar assim, não, os tribunais estão se mobilizando para acabar com esse cargo, eu não vejo nada disso.
Nenhuma mobilização nesse sentido. Ah, porque a quantidade de nomeações para analista judiciário da área administrativa ela é bem menor. Isso é verdade. Por quê? Porque são poucos cargos. Geralmente, esses cargos de analista judiciário da área administrativa, eles ficam lotados na capital. Essa é a regra. Então, se você passa no concurso para você ocupar esse cargo, em regra, você vai trabalhar na capital. Ou então, nas zonas eleitorais do interior que tenham maior abrangência. Naquelas maiores zonas eleitorais. Geralmente cidades ali que tem mais de 200 mil eleitores. E em uma ou outra nós temos analistas judiciários da área administrativa. Mas uma zona eleitoral, onde eu trabalho, por exemplo, eu trabalho numa cidade hoje que tem 20 mil habitantes, cara. São 2 municípios, um com 20 e outro com 13, 14 mil. Então não faz sentido a gente ter no município desse um analista judiciário da área administrativa. Então a lei diz, tem que ter no mínimo um técnico e um analista. Então lá nós temos eu como analista e tem uma outra servidora que é a técnica judiciária. Então ali, segundo a lei, está coberta, está cumprido o objetivo. Nós temos 2 servidores. Tem mais um terceiro, que é um servidor requisitado. Ele foi requisitado do município e vai trabalhar há 15 anos. Não 15 nada, há mais de 15 anos como servidor requisitado do município que faz parte da nossa jurisdição. Tá vendo? Então, nesse caso, é muito difícil a gente cravar que esse cargo vai ser extinto. Mas pela lógica de gestão, pela lógica estrutural, na minha opinião, realmente não faz muito sentido, né, a gente ter esse cargo, porque analista judiciário da área administrativa, ele abrange qualquer nível superior. Então o cara, por exemplo, que é formado em enfermagem, ele pode fazer esse cargo. E às vezes não tem experiência nenhuma em gestão. Tá vendo? Então assim, é uma coisa meio assim, não tem muito fundamento hoje não. Não tem muito fundamento não. Mas, volto a dizer, é só opinião minha. Então e o seu cargo de analista judiciário da área judiciária também não faz muito sentido. Não, talvez faça um pouquinho mais. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um conhecimento de direito. Tem que ter um conhecimento. Ah, mas eu sou técnico e fiz o curso de direito. Tudo bem. Se você é técnico e fez o curso de direito, você então poderia também atuar com o processo. Eu não vejo dificuldade em relação a isso. Na justiça eleitoral, gente, é opinião minha, as atribuições, elas não são muito bem divididas, não são claras. O analista faz isso, o técnico faz isso. Especialmente nas zonas eleitorais de interior. Não é bem dividido assim, não. E quando chega a época de eleição, então, todo mundo está no mesmo barco, né? Então a gente tem que fazer a eleição acontecer. Essa divisão não fica muito clara, não. Então não fiquem muito preocupados com isso, não. Mas é muito comum eu receber esse tipo de pergunta, né? O cargo de analista judiciário, analista judiciário administrativo vai ser extinto? Não, eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. Mas faz sentido, né? Aquelas pessoas que começam a interpretar, pô, mas enfermeiro, sei lá, judiciário administrativa, um biólogo, um historiador, né? É melhor ocupar o cargo de nível médio, porque um cargo de nível médio você chama quase 2 de analista, ou melhor, um de analista que você nomeia quase 2 técnicos, né, em relação à remuneração. Mas esses cargos estão na estrutura dos tribunais. E eu não vejo nenhum movimento interno no sentido de extingui-los. E aproveitando a oportunidade, eu digo o seguinte, se você hoje tem nível superior e está focando no cargo de técnico, eu, se estivesse no seu lugar, também começaria a avaliar a possibilidade de fazer o concurso para analista judiciário da área administrativa. É óbvio, eu faria isso. Mas eu começaria primeiro focado no conteúdo de técnico, focado no conteúdo de nível médio, para depois que eu estivesse muito bem nessas disciplinas de nível médio, eu começar a introduzir as disciplinas do cargo de analista judiciário da área administrativa, especialmente administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas, administração geral, administração pública. Essas são 4 disciplinas que estão presentes em praticamente todos os concursos de analista. Aí varia de edital para edital, né? Aqui eu te deixo uma observação importante. Alguns editais também cobram para analista judiciário da área administrativa as disciplinas de civil, processo civil, penal e processo penal. Mas são pouquíssimos. Se eu hoje, Fabiano, estivesse iniciando minha preparação para analista judiciária da administrativa, eu não estudaria essas disciplinas. Eu focaria apenas nas disciplinas básicas para esse cargo. E aí, quando eu estivesse muito bem com as disciplinas básicas, aí eu vislumbraria a possibilidade de já ir adiantando alguma coisa dessas outras disciplinas.
Porque a maioria dos TREs não cobra civil, processo civil, penal e processo penal para esse cargo de analista judiciário da área administrativa. A maioria não cobra. Então, se você começa a estudar agora esse conteúdo, você vai ter um conteúdo gigantesco para estudar e talvez não faça muito sentido. Você vai ficar desesperada com tanto de conteúdo para estudar. Então, deixa isso para depois. Comece com aquelas basiconas mesmo, que são português, informática, administrativo, constitucional, direito eleitoral, estatuto da pessoa com deficiência, normas de servidores públicos. Comece com essas básicas, que são as disciplinas do cargo de técnico. Ficou bom? Está boa nesse conteúdo? Sim. Dá mais um passo. Posso acrescentar AFO, administração geral, administração pública. Posso acrescentar gestão de pessoas. Estou muito bom também nessas? Sim. Próximo passo. Civil, processo civil, penal e processo penal. Esse é o caminho mais sensato, na minha opinião. Ok? E olha, se você realmente quer aprender a estudar de verdade, se você realmente quer conquistar aprovação no concurso público da Justiça Eleitoral, ou seja, qual concurso público for, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você se inscrever e você vai me agradecer muito, porque você vai ver que a sua preparação para concurso vai mudar radicalmente. Você vai entender o porquê de você chegar na hora da prova e ter tanta dificuldade de concentração, você errar questões de bobeira, você não conseguir a pontuação necessária para conseguir a sua aprovação, tá? Então dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui, tem um presente especial para você. E aproveitando, dê o seu joinha, né? Curta o vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e poste aqui as dúvidas que você tiver. Vai postando, professor, você podia gravar um vídeo sobre isso, sobre aquilo? Pode deixar os comentários que eu estou respondendo a todos eles, sem exceção. Estou lendo todos. Daí eu estou extraindo ideias para gravar os próximos vídeos. Então venha cá, clique no link que está na descrição do vídeo e poste seu comentário, porque aí nós vamos evoluindo nos próximos vídeos. Combinado? Um grande abraço, a gente se vê em breve. Até mais!